Aleluia. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Você pode levantar as suas mãos como uma demonstração de retidão ao Senhor. Oh, aleluia, Pai. Repita comigo: Senhor, eu sou completamente seu. Diga com vontade, queridos. Diga: Senhor, eu sou completamente seu. Sabe, queridos, o que eu e você acabamos de dizer agora é que nós sequer damos legalidade para Satanás nos tocar, porque nós somos completamente dele. Agora diga de novo: eu sou completamente seu, Senhor. Eu acho uma maravilha, eu acho lindo a beleza do ministério de louvor. Quando cada nota se encaixa certo, quando a entoação do canto ele se conecta com o tom, e aí ele começa a ressoar, irmãos. Você percebe que ele começa a... Sabe o que me lembra? Me lembra do Espírito Santo, quando a terra era sem forma e vazia, e aí havia trevas sobre a face do abismo. Era tudo escuro, irmão. Não tinha vida, não tinha luz. Quando o ministério de música começa a tocar, e é isso, eu estou representando aqui porque eles estão aqui, mas você faz isso em casa, eu também. É como se começasse, irmãos, ao Espírito Santo sobrevoar em abismos que muitas vezes eu e você temos jogado para debaixo do tapete. Aí ele vai, irmãos, onde eu e você, naturalmente falando, não consegue chegar. E de repente, você já percebeu que vem uma alegria de dentro para fora? Eu não entendo nada de música, irmãos, embora eu tenha sido líder de louvor por muitos anos. Mas nessa jornada Deus derramou uma unção sobre a minha vida para perceber a relevância, irmãos, do que a música representa, do que a adoração representa no reino de Deus. E deixa eu te falar, eles estão aqui como tangedores, como aqueles que Deus disse assim: olha, vocês vão para frente de batalha hoje, porque eles estão querendo desistir, muitos deles não sabem o que fazem, mas através do dom e do talento que eu, diz o Senhor, confiei a vocês, eu vou pairar sobre a face do abismo. Eu vou estar caminhando onde tem trevas e trazendo luz. Luz. Você pode dar um grande brado de vitória por ter a oportunidade, irmãos, de estar na comunhão dos santos. Você que está em casa, sabe, irmãos, não tem preço. Não tem preço tudo aquilo que Deus deixou para mim e você, irmãos, para nos fortalecer, para nos tirar, Senhor Deus, de um lugar de trevas, irmãos, e nos colocar à destra de Deus, por cima de toda potestade, de todo principado, irmão, das concupiscências do mundo. O Senhor nos pega, irmãos, nos tira lá daquele lugar de escravidão e nos coloca no altar, irmãos, de celebrar com Ele a glória. Sabe, irmãos, é uma manhã de Deus fazer você se encontrar no favor diante do Rei. Tem favor nessa manhã, irmãos. Deus está soprando no ouvido do Rei o seu nome e o meu nome. Deus está agora nesse manhã, irmão, na face do abismo, irmão, do meu coração e do seu. Em algumas áreas Ele está varrendo, irmãos, toda a escuridão. Mas eu e você precisamos abrir o nosso coração, permitir que essas notas, irmão, de que a palavra que vai ser ministrada, que o Espírito Santo, Ele possa fluir através de nós. Nós somos condutores, queridos, da unção, da manifestação do poder, da graça de Deus.
O único capaz de parar isso e de paralisar isso sou eu e você. Amém? Bom dia, queridos. Bom dia, Ministério de Música. Antes de vocês saírem, eu queria falar algo para Salvador. Sabe, Salvador, Deus estava ministrando ali no meu coração, você adorando ao Senhor, você até largou o instrumento. E Deus falou para mim que porque você não desistiu, todos esses povos estão aqui, ó. Deus preparou esse dia para que você fosse usado, para todos nós sermos alcançados. Porque você não desistiu. Rapaz, esse homem, esse carequinho aqui, ele já caiu até de avião. Foi assim? Satanás tentou matar ele, queridos. Eu conheço um pouco da história de todas as formas que você puder imaginar. Mas Deus sempre deu favor a ele, através dos reis dessa nação. E ele não negociou a fé. Talvez até foi frouxo em alguns momentos. Quem não é, né, irmãos? Mas não desistiu. E sabe o que é que acontece quando a gente não desiste em favor de Deus, para o reino dele ser multiplicado? Recompensa, Salvador. E o Senhor está dizendo, existe um novo tempo de recompensa na sua vida. Tem muito tempo ainda para fazer o que tem que ser feito, viu, Salvador? Não tem pouco não, tem muito. Fique pronto para essa nova estação. O Senhor diz, hoje inicia um novo tempo. Amém? Amém. Glória a Deus, obrigado. Vamos lá, né? Chega, Jesus. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Queridos, às vezes eu não sei nem o que é que eu vou fazer, você acredita? Porque eu me planejo, eu faço as coisas, aí de repente... Mas eu vou seguir o rito aqui, eu quero dizer algo a vocês. Vai dar certo. Vai dar tudo certo, irmãos. Porque aquele que segura a tua mão, irmãos, ele não solta. A gente às vezes solta, a gente é atrevido, né? Mas ele não solta não, queridos. Amém? Eu queria que a mídia colocasse o vídeo, eu queria que o Ministério de Música... Não coloca agora não, espera aí. Queridos, Deus tratou comigo nessa manhã para trazer uma palavra para mim e você. Pode acender as luzes da igreja, quando estiver pronto aí você me avisa. A hora que estiver pronto você pode me dizer. Para a gente falar sobre se fortalecer no Senhor. Amém? Da última vez que eu preguei aqui, Deus vinha tratando algo comigo há alguns meses e estou nessa vibe. E Ele tratou uma mensagem sobre fé para não desistir, né? E hoje eu quero dizer a você que ninguém aqui vai desistir de nada. Porque nós vamos nos fortalecer no Senhor, na palavra do Senhor, porque eu e você escolhemos o melhor lugar para estarmos. Amém? Eu sei que cada um de nós, queridos, temos pressões na vida, temos também vitórias na vida, e você sabia que até na vitória a gente sofre pressão? Até na vitória, queridos, quando a gente está lá, feliz, alegre, está tudo dando certo, tudo está na bênção, mas é tanta bênção, irmãos, que a gente se sente pressionado. Aí muitas vezes a gente coloca os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, e desunera o caldo e coloca tudo a perder. É ou não é assim? Amém. Abre comigo lá em Tiago 3. Tiago 3. Glória a Deus. Eu quero que você que está em casa, ouvindo, você não está aqui presenciando essa unção, manifesta. E eu quero que você olhe para mim, mas não me veja. Veja a palavra de Deus. Amém? Então, a Bíblia diz, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos, fortes ondas e de grandes ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Agora ponto. Agora Deus, além de relatar o fato, Ele vai falar. Vede como uma fagulha põe em brasas
tão grande selva. Eu estava lá em Portugal, queridos. Lindo o lugar que eu fiquei lá, na casa de um casal, abençoado. Aí eu fui ver a varanda dele, coisa linda. E eu contemplando aquilo, ele disse, Wesley, aqui quando não está no tempo de frio, toda essa beleza pega fogo. Porque basta um pouquinho de quintura para o fogaréu pegar. Irmãos, eu e você, muitas vezes, a gente pede a Deus, a gente até faz vigílias de oração para isso, e é lícito, buscando o extraordinário, algo grande, para mudar, ou direcionar, ou fazer com que a gente permaneça firme o rumo da nossa vida, no rumo da nossa vida. Mas o que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse traz é que não são as coisas grandes, irmãos, que vai definir quem nós somos. São as pequenas. São as pequenas situações do dia a dia que a gente vive que vai definir o rumo para onde a gente vai tomar. Como vai ser a nossa história, da nossa família, da nossa profissão. São pequenas coisas, irmãos, que muitas vezes os detalhes a gente deixa de lado. Porque, afinal de contas, no nosso orgulho, muitas vezes a gente espera o grande, o extraordinário, o magnífico. Não pode ser o barquinho. Tem que ser um grande navio, cheio de gente para me ajudar. Jesus, eu ouvia isso quando eu era adolescente. Jesus não dá o peixe, ele dá a vara de pescar. Jesus não deu a Pedro e os amigos dele o barco cheio de peixe. Ele deu um comando. Quando aquele homem cheio de lepra, ele buscava a cura de todas as formas, mas Deus deu um comando. Vai lá no rio, pula 7 vezes. E tem comandos que Deus dá, irmãos, na nossa vida que a gente despreza, porque a gente sabe que é Deus. Amém? Quem aqui é cristão? Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A gente sabe que é Deus, mas a gente despreza, irmãos. Eu estou me colocando nessa equação. Porque a gente acredita que Deus, se a gente não cumprir, vai fazer algo maior. Mas Deus, irmãos, Ele trabalha com princípios. E os princípios de Deus, irmãos, é assim, ó. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Preceito sobre preceito. Regra sobre regra. Então eu quero dizer a você que muitas vezes você, estamos numa situação de não ouvir a Deus, porque muitas vezes Deus está sussurrando e a gente não está ouvindo. Porque a gente quer que Ele grite nos nossos ouvidos. Tudo certo? Não? Estou vendo não, viu? Tá bom. A gente quer que Deus sussurre, quer que Deus brade nos nossos ouvidos, enquanto Deus está dizendo, não, filho. Vai por aqui, começa aqui. Abre comigo lá, João 8:12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, lhe objetaram os fariseus. Eles questionaram a Jesus. Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e lhes disse, posto que eu testifico de mim mesmo, eu reconheço quem sou, Jesus está dizendo. O meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e sei para onde vou. Mas vós não sabeis nem de onde veio, nem para onde vai. Irmãos, eu e você precisamos saber para onde nós vamos. Você precisa olhar, irmãos, um corredor desse aqui e ver o destino. Porque de onde você veio, eu creio que você sabe de onde veio, amém? Eu vim das trevas, irmãos.
Eu vim do mundo. Eu servia a Satanás com muita força e vigor. Agora eu não sabia, irmãos, onde eu ia chegar. Mas em Cristo, uma nova criatura, eu e você precisamos saber de onde nós viemos, mas também para onde nós vamos. Você sabe, queridos, para onde você vai e para onde eu vou? Eu vou te dizer se você não sabe. A Bíblia diz que eu e você vamos descer, irmãos, como um grande exército. Que nós vamos dominar essa terra. Que nós vamos habitar nessa terra. Que nessa terra não haverá pecado, não haverá maldade, irmãos. Nessa terra, irmãos, nós vamos dominar, ser governantes. E antes disso tudo, irmãos, nós vamos contemplar a glória do Senhor lá nos céus. Em ruas de ouro, irmãos. Felizes da vida. Com ausência de trevas. Isso é para onde a gente vai, irmãos. Você e eu vamos ser soldados junto com Cristo. Quando nós descermos, irmãos, para tomar conta de tudo que Deus fez lá no início, eu e você seremos plenos em um corpo transformado. Não, Wesley, o que é isso? Eu erro tanto, eu peco tanto, eu vacilo tanto. Meu irmão, não sei. Porque eu também tenho minhas falhas. Mas eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu vou. Eu não sei, queridos, a gente cristão, a gente é muito perseguido. Quem aqui não é perseguido? Levanta a mão. Você é, Deus já falou. Mas no meio das pressões, sempre terá a luz. O Willa falou aqui, isso me marcou muito, foi muito bom o evento, Firmes na Visão. Mas teve algo que ela falou, queridos, que eu não estava vivendo nada e nem passando por nada. Mas de alguma forma o Espírito Santo saltou no meu coração e pediu para me guardar no bom depósito. E ele diz, olha, no meio das pressões, busque ao Senhor. E Deus há de te iluminar. Então eu quero dizer a você, não desista. Deus há de nos iluminar. Sabe por quê? Porque eu comecei falando sobre isso. No meio das trevas, Ele é a luz. Se você não estiver enxergando para onde você vai, queridos, lâmpada para os meus pés, a palavra de Deus diz, é a palavra, e luz para o meu caminho. Ele vai iluminar, irmãos. O passo que você der, Ele acende uma lamparina. O passo que você der, Ele mostra onde você vai chegar. Lá em Isaías 60, vamos ler lá, do versículo 1 ao 5. A Bíblia diz que a glória da Nova Jerusalém. É tremendo, irmãos. A glória da Nova Jerusalém, para mim e você. Dispõe-te, resplandece porque vem a luz. E a glória do Senhor nasce sobre vocês, sobre mim, nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre mim aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz. Malaquias 3,10 vai dizer que um coração alegre, cumprindo as ordenanças do Senhor, a gente pleno no Senhor, as nações olharão para nós e nos chamarão felizes. E ele diz aqui, as nações virão sobre ti. Levanta em redor os olhos. Olhem para o lado. Olhem aí para o lado. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se juntam e vêm ter contigo. Todos nós aqui, ó. Teus filhos chegam de longe. E tuas filhas são trazidas nos braços. Então, o verás e serás radiante de alegria. Todos guardados, queridos. Ninguém se perdendo. Ninguém desistido. O teu coração entremecerá e dilatará de júbilo, de alegria, de felicidade. Porque a abundância do mar se tomará sobre ti. E as riquezas das nações virão ter contigo. Diga assim, tudo que Deus tem para mim
é bom. Diga, eu não vou desistir. Não, eu quero que você diga para você ouvir. Diga, eu não vou desistir. Irmãos, tem luz no meio das trevas. Tem palavra no meio das trevas, irmãos. Quem aqui já foi surpreendido, irmãos, pelo um bom dia de um irmão que não sabia nada da tua vida e de repente, irmãos, ele tirou você de uma posição de trevas para a posição de luz só porque ele foi o vaso nas mãos do oleiro? Eu e você não estamos só. No Rema está tendo a matéria Autoridade do Crente, queridos. Pastor Palhano. Na última vez que o pastor pregou aqui na conferência, ele disse, olha, não ande por vista. A Bíblia diz, irmãos, que de dentro de mim, de dentro de você, fluirão rios de água viva. Que eu e você, irmãos, fomos plantados junto a um ribeiro de águas. Que no tempo determinado do Senhor, no tempo oportuno, irmãos, dará o seu fruto. Sabe, irmãos, uma árvore ela só dá fruto se ela ficar plantada e ser nutrida. Existe uma medida para eu e você ouvirmos a Deus. Não queira ouvir Deus bradar, quando na verdade você precisa ouvir Deus sussurrar. Eu ouvi um amigo esses dias dizer, e eu confesso, que é algo que eu carrego comigo há muitos anos. E ele disse, olha, no silêncio Deus fala. Porque o meu silêncio, irmãos, não é igual ao silêncio de Deus. O meu e seu silêncio não é igual ao de Deus. Porque Deus fala ao nosso coração, no mais íntimo do nosso ser. Eu quero dizer a você que nessa manhã eu e você vamos anular as vozes. Todas elas. E nós vamos nos encostar diante do Senhor, na poderosa mão dEle. A gente vai ver a luz dEle, irmãos. E eu e você, queridos, vamos saber literalmente onde vamos chegar. Amém? Tudo certo? Esses cabas são arrochados, vamos? Bora! Tudo certo? Tudo. Irmãos, para motivar você não. Eu estava orando a Deus e conversando com Deus sobre a nossa vida, o que acontece, né? E Deus me lembrou desse filme, para essa mensagem hoje de manhã. Na verdade era para uma mensagem, eu não sabia que ia ser para hoje de manhã. Sabe esse homem, Damon Doyce, na Segunda Guerra Mundial, ele salvou mais de 75 pessoas, querido. Eu não servi ao serviço militar, mas eu acredito que você carregar 75 pessoas no cangote não é fácil. É fácil? Neide serviu 4 anos. Mas no meio da guerra, queridos, se você está orando a Deus, pedindo ao Senhor que lhe ilumine, sabe, irmãos, vem uma força de dentro para fora que incompreensível, queridos. Então, assim como esse homem é baseado em fatos reais, não desistiu, eu e você também não podemos desistir. Se permita salvar mais um. Permita que esse seja primeiramente eu e você. Depois a sua casa. Depois aqueles que Deus te confiou. Depois a tua igreja, as pessoas que estão ao teu redor. Se permita, irmãos, garantir mais um. Sabe, eu sei que não é fácil. No meio da pressão não é fácil. Não é, queridos. Mas você percebeu que esse mundo não é justo? Amém? Você está aqui? As armas são diferentes. As armas do mundo são carnais. Mas no Senhor as armas dele são poderosas. Então ele, objetor de consciência, ou seja, ele tinha uma escusa de consciência, ele tinha na fé dele, na religião dele, ele não podia tocar em armas. Mas ele tinha uma convicção dentro dele. Que ele podia ajudar, que ele podia fazer mais. Nem médico, queridos, ele era. Mas Deus falou para ele que ele podia servir como médico. Então existe um habilidoso escultor, a palavra de Deus diz, que faz em nós aquilo que nós não somos. E esse homem serviu a guerra, irmãos, até hoje a história dele fala. Permita que a sua história fale também.
Não desista dos seus objetivos. Não desista dos seus planos. Ore a Deus e converse com o Senhor. Senhor, tudo posso em você, Pai. Não permita que eu desista. Sabe, irmãos, Daniel, quando jovem que foi levado lá para servir ao rei, Daniel fez mais ou menos o que ele fez. Daniel disse, olha, eu não vou, recebendo a instrução do Senhor, eu não vou comer das finas iguarias. Eu vou comer apenas folha e aquilo que é saudável. Parafraseando aqui. E havia-se tomado uma decisão de que, em tantos dias, se ele não tivesse forte, cheio de vigor e belo, bonito, ele seria excluído. E dias depois, irmãos, quando foram olhar para Daniel, Daniel estava cheio de força, cheio de vigor. Era o mais belo e o mais inteligente entre aqueles homens. Porque quando nós tomamos uma decisão, irmãos, mantendo o princípio do Senhor e crendo, acima de tudo, que Ele há de nos iluminar e de nos fortalecer, é impossível, queridos, não dá certo. Então eu quero mesmo nessa manhã ativar a sua fé para você não desistir, irmãos. Tem tanta coisa para você viver de bom no Senhor, queridos. Tem tantos lugares para você conhecer, tem tantos amigos que Deus vai proporcionar a você ter. Tantas famílias dependem de mim e você. Você sabia disso? E você tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida? Ele tinha, queridos. Damon Doyce, ele tinha uma palavra, que ele ia ser médico e que ele podia servir. Sabe, eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida. E não importam as pressões que passem, irmãos. Embora a gente queira desistir, a gente queira parar, ou a gente queira terceirizar para outro fazer em nosso lugar, tem algo que só eu posso fazer. Que só você pode fazer. Que é de, no mínimo, permanecer firme no Senhor, na força de seu poder, sendo fortalecido todos os dias, no meio da injustiça. Eu não sei o que tem tentado te paralisar, irmãos. Mas existe uma firmeza na verdade que nós ensinamos aqui no Verbo da Vida, que é você permanecer na palavra. Então faça comigo nessa manhã, irmãos. Anule as vozes. Anule as vozes. Deixe os tons, o louvor, os cânticos espirituais, irmãos, inundar o ambiente e trazer luz no meio das trevas. Porque Deus há de te iluminar, irmão. Você não vai perecer, você não vai fracassar. No lugar da vergonha será dupla honra. Se você está desempregado, irmãos, Deus há de te iluminar, irmão, de te fortalecer, de te capacitar, de te colocar num bom lugar, de permitir favor diante do rei. Vão ter aqueles, queridos, que vão chegar para dizer, não, os amigos de Jó. Rapaz, eu tenho uma raiva daqueles amigos de jovens. Pense nos cabas de peia. Mas tinha um, irmãos. Mas tinha um. Que não poderia falar a língua dos homens. Que não poderia se posicionar como o mundo estava se posicionando. E que precisava dizer a Jó. E a todos aqueles, quem Jó era diante de Deus. Se associe com pessoas, irmãos, que são capazes de falar para você a verdade. Essas pessoas salvarão a tua vida, porque provavelmente, irmãos, são servos do Senhor, filhos de Deus, convictos do propósito. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que a gente não pode perder a esperança. Porque um homem sem visão, um homem sem esperança, ele perece. Eu, antes de me converter, eu só sabia que eu queria ganhar dinheiro, me prostituir, ser feliz. Pronto, acabou-se. Mas depois de estar em Cristo, irmãos, depois de conhecer a palavra, de fazer o rema, eu comecei a perceber que o que Deus tem para a minha vida é muito melhor. Eu estava dizendo ontem para o irmão que estava ali na frente. Eu disse a ele, rapaz, o mundo é bom. Você está certo. Tem muita coisa boa no mundo. Quem aqui era do mundo? Eu era. Tinha coisa que eu achava bom. Mas, queridos, em Deus, é bom
melhor, agradável e absoluto. Porque a paz que Jesus nos dá para viver essa vida, irmãos, ela é eterna. Mas a paz que o mundo dá é passageira, temporal. Ela vem pendurada, irmãos, nas trevas. E aí lá em Hebreus 11:1, falando dos heróis da fé, daqueles homens que obtiveram boas dádivas do Senhor, porque permaneceram firmes, Deus vai lembrar. Ora, a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. Ela é a convicção de fatos que a gente não viveu, irmãos. Sabe, existe uma fé para hoje, mas existe uma fé, irmãos, para viver o amanhã. Chega de pagar conta, queridos. Chega de você estar preocupado com seus filhos, com seus irmãos, com a sua família. Somente isso. Projete, irmãos, um futuro que dentro dele todos eles estarão. Projete, queridos, um futuro, irmãos, onde conta não vai se prazer presente. Agora, a não ser que seja a conta dos outros para a gente pagar. Faço questão, queridos, de um dia Deus me permitir chegar nesse lugar. É muito maior, irmãos, do que a fé de hoje. A fé para o amanhã é muito maior do que a fé para o hoje, irmãos. A fé para o amanhã te canaliza, irmãos, num lugar de segurança. Porque não importam as pressões, a guerra, as perseguições, todos desistindo ao seu lado. A fé que você tem em Deus, irmãos, para acontecer o que Ele falou, para o teu futuro, irmãos, vai te sustentar até lá. E todas essas coisas não passarão de pequenos obstáculos. Amém? Efésios 6:10. Eu quero que você abra lá. Você vai viver o melhor ano da sua vida. No lugar da vergonha, irmãos, haverá dupla honra. Satanás ele pode pintar, rodar, cirandar ao teu redor, mas nessa manhã, irmão, se você sair daqui convicto de quem você é em Cristo, de que você não tem a mínima possibilidade de desistir de nada, porque as ferramentas que Deus deixou, irmãos, são ferramentas poderosas em Deus para te colocar onde Ele projetou, você vai viver os melhores dias da sua vida. Com isso, eu quero dizer que daqui a pouco, quando a gente sair daqui, Satanás vai vir contra você, irmãos, com força. Mas se você, irmãos, interiorizar, colocar dentro do bom depósito a palavra de Deus, irmãos, não é o que eu estou dizendo, porque tudo que está acontecendo aqui não é persuasão de homens, de palavras vindas de homens. É a manifestação do Espírito e do poder. Se você sair daqui com essa convicção, irmãos, Satanás pode vir, irmãos, com quem ele quiser, da forma que ele quiser. Você pode até, queridos, ser ferido, ser abatido. Mas saiba de uma coisa, se você se colocar diante de Deus, irmãos, você vai se levantar. Se você lembrar dessas palavras, você vai se levantar. Eu estava conversando com minha esposa esses dias, e ela falou algo que Deus tratou com ela, muito forte, irmãos. Um soldado numa batalha, quando ele é ferido, tem recompensa para ele. Sabia disso? Quando o Demodós saiu, ele não concluiu aquela guerra. Eles venceram a batalha, mas a guerra continuou por alguns dias. A guerra continuou, queridos. E ele não estava mais lá. Porque ele não tinha mais estrutura física para continuar. Ele desistiu, irmãos? Ou ele cumpriu aquilo pelo qual Deus deixou ele convicto de que era possível acontecer? O soldado abatido, irmãos, ele não desistiu. Pelo contrário, ele se colocou na frente da batalha para proteger quem estava atrás dele. E ele foi abatido, cumprindo o propósito. Sabe o que é que tem para um soldado desse? Recompensa. Favor e graça, irmãos. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, queridos. Satanás vai te ferir, irmãos, você vai cair do avião. Mas Deus é capaz, irmãos, é suficiente para nos levantar, para nos fortalecer no Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Eu disse o que naquela hora? Efésios 6, foi? 6:10. Amém. Eu estou com raiva do diabo. Viu? A armadura de Deus. É boa, viu, irmão? É boa, irmãos. A Bíblia diz, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, quero que você fique atento. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Você já venceu, mas você vai permanecer firme. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestido da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É interessante que, eu estava relembrando ontem, eu praticava um esporte, e a gente era airsoft, quem conhece, é muito parecido com o serviço militar, os policiais, né, o trabalho que eles fazem de treinamento. E quem é militar aqui vai saber, a gente criava estratégias, irmãos. Eu estava até lembrando que aqui na Via Costeira tem um casarão abandonado que é tipo uma fortaleza. Quem conhece? Por trás do Tauba de Carne. É abandonado lá, abandonado assim, né? Não tem nada, tem um caseiro lá e tal, mas é uma fortaleza, até subsolo tem. E é muito escuro a parte lá de baixo. E aí a gente criava as estratégias, criava ali nossos jogos, e era um time contra o outro, né? E tinha hora que tinha que cumprir a missão lá embaixo, e era muito escuro. Sabe, irmãos, mas a gente se preparava para aquilo, para entrar na escuridão. E ali todo mundo com a sua arminha lá, ó. Cada arma tinha uma lanterna, que a gente não acendia porque senão a gente se apresentava ao inimigo. Aí a gente não acendia a lanterna. Mas, irmãos, tinha uma hora que pelos sensores naturais, irmão, estou falando de coisa natural. Recebe aí que era parte do Senhor. Pelos sensores naturais, irmãos, a gente percebia onde cada um estava, no meio da escuridão. Agora, quanto mais, irmãos, os sensores do Espírito, sinalizando, irmãos, e antecedendo situações na nossa vida. E de repente, irmãos, a gente abatia tudinho. Eu oro nessa manhã, queridos, para que eu e você estejamos tão firmes no Senhor, ao ponto de perceber, irmãos, as astutas ciladas do diabo antecipadamente. Eu fui para uma reunião, irmãos, esses dias. E eu saí dessa reunião, peguei a estrada, e o Espírito Santo começou a sinalizar para mim: tem algo ruim preparado para acontecer aqui nessa estrada. E eu comecei a orar, comecei a repreender. Comecei a orar, e muito forte, irmãos, ao ponto de quase eu vomitar. E eu comecei a orar, comecei a repreender. Irmãos, acredita que eu me perdi? Irmãos, eu simplesmente me perdi. Eu já fiz esse trajeto 1 milhão de vezes. Eu literalmente me perdi. Me perdi, que não sabia onde eu estava. Numa estrada que é assim, ó, reta e reta, eu estou em casa. Eu entrei, irmãos, à direita e eu me perdi. Diga assim, graças a Deus. Muitas vezes Deus vai desviar, irmãos, o rumo do seu caminho para te proteger. E, irmão, fiquei com raiva quando me perdi, viu?
Só que aí depois eu lembrei que eu estava orando em línguas, porque Deus tinha falado para mim que algo ruim estava para acontecer ali naquela estrada. E Deus não permitiu que eu chegasse nesse lugar. Quando a Bíblia diz, queridos, em tudo dai graças, é em tudo, irmãos. Deus, a Bíblia diz aqui, eu anotei, deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Deuteronômio 2, 21, 22. A Bíblia diz, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Diga, eu não sou burro. Diga, eu não sou burro. Tudo que você tem, viu, Ridiel? Coisa linda. Em você, foi Deus quem fez. Deus lhe deu um cérebro para pensar a serviço do reino, a serviço da sua família. Então, se você, irmãos, tiver a sabedoria de Deus, se você for inteligente, irmãos, ao ponto de muitas vezes colocar a sua carne, irmãos, subjugar ela, você vai estar seguro. E no meio das trevas você vai encontrar a luz. Amém? Eu queria chamar o Ministério de Música. Nessa manhã, queridos, eu sei que pode não ter sido uma palavra de você vai ganhar 1 milhão, de que tudo vai ficar bom, vai dar tudo certo, fica tranquilo, amanhã o seu emprego chega, está separado, não vai dar tudo certo, vão reconciliar, mas o que Deus está fazendo aqui são fundamentos. Tem fundamento, irmãos, que ele tem que ser para sempre, assim, permanente, para a nossa vida toda. Que toda a situação que a gente passar na vida, boa ou ruim, esses fundamentos precisam estar lá, nos sustentando. Eu não sou muito de publicar nada nas redes sociais, mas aqui e acolá, quando eu quero dar uma desopilada, aí eu gosto de ver uns Instagram de palhaçada, para verbo humor, essas coisas, para dar uma risada, sabe? É interessante. Meu Deus, eu não queria falar isso, mas eu vou falar. Interessante como essas coisas boas, lícitas, são capazes, irmãos, de ofuscar a nossa visão. Eu já vi e já fiz parte de distorção de entendimento, dar ouvidos a vozes estranhas. Cuidado, irmãos, com o que eu e você estamos vendo, ouvindo. Falando, eu não vou dizer mais porque eu já falei. Você está lá, irmãos, endireitado, está no caminho certo, você está fortalecido no Senhor, na força do poder, você está lá revestido em toda a armadura de Deus, irmãos, com concupiscências da carne, ânimos dobre dos olhos, da mente, da boca, não está? Está tudo tranquilo, queridos. Está tudo em paz. Aí, de repente, você abre uma pequena brecha. Lembra que eu falei que são as pequenas coisas que são capazes de nos tirar do prumo? Aí você escuta, irmãos, uma palavra supostamente vinda de Deus, de uma pessoa que você não conhece a história. É bonita, tem um fundo sonoro legal, a imagem está boa. Aí você toma aquilo como verdade. Aí tudo aquilo, irmãos, que foi caro para eu e você construirmos na nossa vida. Foi caro, irmãos, é caro. A nossa vida em Deus custa muito caro. Primeiro custou o sangue, segundo teu esforço, irmãos, tua negação. Aí a gente joga tudo para o alto, irmãos, porque ouvimos o que não era para ouvir, andamos segundo aquilo que nós nem conhecíamos, simplesmente tinha um fundo sonoro legal e a imagem estava boa. Ofuscando a nossa visão. Aí chega uma hora que você não tem mais para onde ir. A única solução é o quê? Desistir. Porque tudo que fortalecia a gente se perdeu. A Bíblia diz que aquilo que é capaz de nos tirar do propósito do caminho do Senhor é como um membro do corpo. E se ele está prejudicando, pastor, a gente faz o quê? Amputa. Na maioria das vezes na minha vida e na sua vida, os problemas vão acontecer, não é porque você é o start dos problemas. É porque o mundo não é justo.
são por causa de outras pessoas. Aí Satanás vem, bate, ao ponto de nos abalar. E você nem fez nada. Você só não suportou a pancada. Só que aí você ficou fraco. Satanás começa a te condenar. A colocar você no lugar de escravidão, de impotência. Mas você não fez nada. Pelo contrário, você estava bem, fortalecido no Senhor, na força do seu poder, congregando, vivendo a vida que Deus tem para você viver, declarando a palavra, investindo na vida de pessoas, propagando o reino, sendo a palavra de Deus em movimento. Aí por deslize, porque você por algum momento não se fortaleceu no Senhor, você desmorona e acha que a culpa é sua, e por ser culpa sua você quer desistir. Mas nessa manhã Deus está dizendo, não desista. Viu, Tinei? Não desista. Tem grandes coisas para Deus fazer. Grandes coisas através da sua vida. Se não foi plantado aqui, o Senhor não foi plantado aqui como para passar um tempo ou estar num clube social. O Senhor foi plantado junto ao ribeiro de águas correntes, que no tempo oportuno do Senhor vai dar seu fruto. Todos vocês. Eu, minha casa, minha família. Amém? Então, se de alguma forma você veio para cá com o pensamento de desistir, de abandonar, e afinal de contas eu não estou conseguindo, você não vai desistir. Eu não aceito você desistir. Eu estou junto com você nisso. Eu vou suportar o dano com você e vou me alegrar com você. E eu tenho certeza, quem está aqui vai fazer o mesmo. É assim ou não é assim, queridos? Porque essa é a vida de Deus para a nossa vida. É a comunhão dos santos. Amém, queridos? Tem alguém aqui nessa manhã que de alguma forma tem pensado em desistir? Não tenha vergonha não, queridos. O primeiro sentimento que Satanás coloca na sua mente é vergonha. A vergonha vai paralisar você e deixar você sentadinho aí na cadeira. Sexta-feira eu fui para o culto de oração, momento de oração para os homens. Quem quiser vir, venha, toda sexta. E eu passando por uma situação, o pastor Ranilson disse, alguém quer oração? Eu disse, eu mesmo não, vou ficar na minha aqui, porque afinal de contas, né, eu sou o cara. Eu já orei. E o Espírito Santo disse, essa situação precisa de oração coletiva. E eu sou o cara. Não, tá tudo bem. Não confunda fé, irmãos, muitas vezes com assentimento mental, viu? Todos os pedidos foram entregues. A gente orou por todos os pedidos. E o Espírito Santo batia, irmãos, no meu coração. Bora. Quero resolver a parada. Missão coletiva. Aí no final, eu disse, pastor, eu tenho um pedido de oração. Está resolvido, irmãos. Existe uma unção na coletividade, existe a unção dos santos aqui. Eu estou cheio de sacerdote do Senhor, irmãos. Se eu desligasse essas luzes aqui, ia ser um bocado de luz se levantando. Vocês são resplendor da glória de Deus. Não volta para casa com esse sentimento de desistir, achando que sozinho você vai conseguir. Não vai. Não vai. Amém? Eu também não vou convencer você não. Porque de graça o Senhor está dando. E tem alguém que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Vamos fazer parte dessa família. Não estou convidando você para aqui para a igreja não. Se quiser ficar aqui vai ser bom. Vai ser extraordinário. Mas eu estou chamando você para fazer parte da família do Deus do Altíssimo. Aceitar Jesus, entregar a sua vida, é bom demais. É ou não é, gente? Quem pode testificar disso? É bom demais ser crente, irmãos. É bom demais.
Você está aqui, está desviado. Está doido para voltar. Nos caminhos do Senhor. Bora? A hora é essa. Sabe o que é que nos move, irmãos, a permanecer em Deus? Arrependimento contínuo. Deixa eu dizer, se você está aqui ou está em casa, se você está distante dos caminhos do Senhor, fique tranquilo. A Bíblia diz que eu e você precisamos nos arrepender todos os dias. O arrependimento não é vergonha. Se arrepender é uma virtude. Se arrepender coloca a gente, irmãos, recalculado na rota que Deus tem para a nossa vida. Ai de mim, irmão, se eu não me arrependesse das minhas falhas. Então não tenha vergonha. Nós estamos juntos nessa carruagem. Venha. Ou então em casa se ajoelhe, entregue sua vida ao Senhor. Depois vem aqui, busca os conselheiros. Você é importante para Deus, irmãos. Você é importante para Deus. Vocês são importantes para Deus. Vocês sabiam disso? Vocês são as joias de Deus. Deus, Ele só manifestou a glória dEle por causa de vocês. Não foi só para a gente estar no ar-condicionado, cheiroso. Não. Porque Ele te ama. Ama a mim e ama você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.